Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lorimar Mendes. Esse é o primeiro vídeo da rodada 12 e nesse vídeo nós vamos fazer um esboço do time principal, analisar os jogos que nós temos nessa rodada e também analisar algumas estatísticas de mínimo para valorizar, usando o Escala 10, como sempre a gente faz aqui no primeiro vídeo, que é um vídeo mais longo em função dessas análises. Se você gosta do conteúdo, se você quer ajudar o professor, deixe o seu like, não custa nada. Deixe o like, compartilhe o canal com os amigos, ative o sininho, porque aí você não vai perder nenhum vídeo novo. Assim que o vídeo novo for lançado, você será avisado pelo YouTube. E eu peço que você também assista pelo menos 3, 4 minutos do vídeo. Não vá ao final, não vá lá no campinho para ver qual time que eu estou escalando, porque assim você não valoriza meu trabalho e você perde muito do conteúdo que está no meio do vídeo. Na rodada, por exemplo, de tiro curto, eu dei como dicas no final o Flamengo, mas no meio do vídeo tinha uma dicas de tiro curto para o Grêmio. Teve gente que pegou essa dica do Grêmio e teve gente que não pegou porque foi para o final do vídeo. Então vamos lá. Deixa o like e vamos para a escalação. Antes de pensar totalmente na escalação, vamos falar aqui o seguinte, ó. Canal do Professor FC é o time principal do professor. Na última rodada nós fizemos 87 pontos. Já é a quarta ou a quinta rodada que a gente vem em recuperação. Quem está acompanhando o canal desde a primeira rodada sabe que eu falei o seguinte: até a 10ª rodada, a gente não vai se preocupar tanto com pontuação. A gente vai se preocupar em tentar ganhar cartoletas para ter fôlego até o final do campeonato. E assim nós fizemos. Nós temos um patrimônio agora de 155 cartoletas. Essa rodada 12 vai ser uma rodada em que a gente pode perder cartoletas. Por quê? Porque está difícil para escalar para valorização. Os jogadores bons para rodadas todos estão valorizados, mas a gente tem 155 cartoletas, estamos subindo gradativamente nas ligas que participamos. E aí a gente vai vender o time aqui para escalar, e já que eu estou falando de ligas que eu estou participando, vendendo o time, eu quero mostrar rapidamente aqui para vocês o Escala 10, que é a maior plataforma de estatísticas do Brasil. Aqui dentro do Escala 10, a gente tem a Liga Escala 10 dos YouTubers. São mais de 70 YouTubers brasileiros participando aqui, e os 5 maiores pontuadores até o momento são, em primeiro lugar, Zulken FC com 722 pontos,19. Em segundo lugar, Cartoleiro Profissional 22. Em terceiro, o Chapeleiro YTBR. Em quarto, o canal Cartoleiro 3K. E em quinto, o Infinity Leagues. O professor já subiu algumas posições e nesse momento nós estamos em 15º colocado aqui com 664 pontos, que a gente começou essa recuperação na 10ª rodada, pensando para cá como que a gente iria fazer. Então estamos só subindo aqui na classificação. Aqui no Escala 10 você também encontra desempenho de atletas, cruzamento de scouts, gols e assistências. Você encontra também em ranking dos atletas, análise de arbitragem, uma série de coisas para avaliar. O que eu gosto de fazer aqui, sempre nos meus vídeos, e a galera pede muito, é filtrar o mínimo para valorizar de alguns atletas. Ao fazer isso, a gente ajuda a pessoa a pensar em quem ela vai colocar. Nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos filtrar meias e atacantes, mínimo para valorizar. E nos vídeos posteriores, tiro curto, time valorização e etc., a gente fala de outras posições. A gente vai falar, por enquanto, mínimo para a valorização dos atletas de meio campo e de ataque. Mas para isso a gente vai escalando aqui o nosso time e aí sim pensando em mínimo de valorização. Galera, o primeiro que aparece aqui para a gente é o Gabigol. Seria um excelente nome para essa rodada 12, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Gabigol vai precisar de 24, 25 pontos aí de média para começar a valorizar. Então ele precisa de uma alta pontuação para valorizar, e em função dessa alta pontuação, se der tudo errado, você pode perder até umas 4 cartoletas com o Gabigol. Então por isso a gente tem que ficar com o pezinho atrás. É possível que eu consiga escalar o Gabigol em função das cartoletas que tenho. Outra opção aqui seria o Hulk contra o
o Corinthians fora de casa, mas a gente ainda tem um problema para escalar para essa próxima rodada. E vou mostrar para vocês qual é o problema. O problema é isso aqui, ó, tabela da Libertadores. Essa semana tem Libertadores e semana que vem também. Então, por exemplo, Flamengo joga nessa quarta e joga na próxima quarta-feira, dia 21. Internacional joga na quinta e na próxima quinta. Acredito que o Inter não vá poupar, porque o Inter tem uma situação complicada no Brasileiro, então não pode poupar. O Inter não seria esse time para poupar, mas o Flamengo pode poupar. Ou o Flamengo pode também decidir, de repente, ao invés de colocar Pedro e Gabigol no mesmo time, um dos dois vai para o banco e um é titular na Libertadores, o outro é titular no Brasileiro, pode acontecer até isso. Mesmo porque a gente tem que tomar cuidado com o Flamengo, porque o Flamengo agora está de técnico novo e a gente não sabe como que o Renato vai armar esse time. Se Pedro e Gabigol jogam juntos, se não jogam, se joga um só, né? É tudo isso. Bom, outro jogo que envolve brasileiros aqui, ó, Fluminense na próxima terça, amanhã, e na terça seguinte. Então o Fluminense é um time que pode poupar. Então o Fluminense a gente tem que tomar cuidado com ele nesse sentido. Tanto é assim que a gente pode até pensar em escalar alguém do Grêmio aí, porque o Fluminense deve poupar. Outro que provavelmente vai poupar é o Atlético, porque joga amanhã, dia 13, e joga na próxima terça, dia 20. Suponha-se que o Atlético perca para o Boca Juniors amanhã. Ele vai ter que reverter isso no Mineirão na próxima terça, então vai, de certa forma, poupar os seus jogadores. Depois a gente tem aqui também o São Paulo, que joga terça agora, amanhã, e joga na outra terça-feira. Também pode ser que poupe. E por último, o Palmeiras, que a gente não sabe como que o técnico lida com essa questão aí. Ele já gosta mesmo de poupar. Palmeiras também joga em 2 quartas seguidas, tá? Na quarta agora e na próxima quarta. Mas os times que jogam na terça, né? Que são São Paulo, Atlético e... cadê o outro? São Paulo, Atlético e Fluminense. Esses 3 a gente não vai escalar ninguém deles. Nem Atlético, nem Fluminense e nem São Paulo. Então a gente já vai fugir do Hulk aqui. Então o Marinho a gente vai colocar. Por que a gente vai colocar o Marinho? Porque tem um confronto contra o Bragantino, então nós achamos que esse jogo pode ter gols para os dois lados e em função disso acho o Marinho uma ótima opção para a rodada. Para quem está precisando de valorização, o Gilberto está desvalorizado contra o Flamengo, pode ser que tenha gols também para os dois lados, então o Gilberto contra o Flamengo é uma opção interessante. É também opção interessante qualquer atacante do Bragantino. A gente tem aqui, por exemplo, o Elinho, que está provável. Os outros não aparecem aqui para gente. O Elinho pode ser uma opção. Por quê? Porque está desvalorizado. Então a gente pode pensar no Elinho. O Pedro, a gente vai colocar, a princípio, no ataque, ao invés do Gabigol. Depois a gente pode avaliar, porque isso aqui vai ser um esboço de time principal que a gente pode alterar depois. É um nome interessante. Diego Souza, se o Fluminense poupar, o Diego Souza pode ser um nome interessante porque ele tem um pênalti a favor, mesmo sendo contra o Fluminense, que é um time complicado para tomar gol, né? Dificilmente toma gol. David vem numa fase boa, né? Tá com a média excelente aí de 4,82. Olha aqui o gráfico do David, ó. É um gráfico que a partir da sexta rodada melhorou, ele tem uma mitada. É uma aposta não é favorito, mas é uma aposta se São Paulo for com time misto. Alternativa ao Hulk, né, uma alternativa mais barata, só custa 8 cartoletas. Savarino também é um nome interessante para o ataque. E os atacantes do Internacional, tanto o Tyson como o Caio Vidal e o Yuri Alberto são nomes interessantes. A gente vai colocar o Yuri Alberto aqui por enquanto, que custa 3 cartoletas. Como o Internacional tem a obrigação de ganhar o próximo jogo, acredito que um atacante do Internacional não é ruim, assim como não é ruim a ideia de colocar o Rodolfo do América, que pega o Sport. O América pode ser favorito nesse sentido. Vamos para o meio-campo. E aí, no meio-campo, a gente vai colocar o Edenilson contra o Juventude, porque o Edenilson tem o pênalti a favor. O Scarpa, porque o Scarpa, qualquer jogo, tem que colocar pela fase dele. E nossa terceira opção é o Lima, que também é um nome interessante para a rodada. E a gente deixou de fora o Arrascaeta. Como a gente não pode deixar de fora o Arrascaeta, nessa rodada a gente vai fugir do tradicional 4-3-3 e a gente vai mudar a formação do nosso time para 4 meio-campistas e 3 zagueiros. A princípio nós vamos com 3-4-3 e pode ser até um 3-5-2. Um 3-5-2 também não seria ruim de colocar, porque a gente não pode deixar o Arrascaeta de fora e ainda tem vários meias. Meio-campistas a gente tem vários. Voltando aqui no escala 10 para a gente falar então do mínimo para valorização que eu prometi. Rapidinho, ó.
Bruno Nazário, meio-campista do América, com -1 ele valoriza. É um nome interessante para quem busca valorização. Descendo aqui, Rodolfo José, atacante do América, meio ponto para cima ele já começa a valorizar, para valorização interessante. Elinho do Bragantino, que eu citei, para a valorização é um nome interessante porque ele precisa de 1 ponto para valorizar. Carlos Alberto do América, um atacante que está entrando bem nos jogos, fez um gol agora contra o Atlético, mas estava impedido. Precisa de 1,3 para valorizar. É baratinho, é um nome bom para quem tem menos cartoletas. Casares, se jogar para valorização, 1,3 serve. Gilberto, né, do Bahia, que a gente citou, 1,7 para valorizar, ótimo. Vina, do Ceará, 1,8 para valorizar, ótimo. Jô, que tem feito gols, mas vai pegar um Atlético e tem que ver se o Atlético vai titular ou não por causa da Libertadores. Jô, 2 cartoletas, 2 pontos para valorizar. E Diego Souza também 2 pontos para valorizar. Na segunda leva aqui da valorização, já aumentando a quantidade de pontos, né? A gente tem o Jean-Pierre, 2,2 para valorizar. Mendonça, do Ceará, pode ser um nome diferente para a rodada, 2,3 para valorizar. Contra um Atlético Paranaense que tem Sul-Americana, olha aqui, a Sul-Americana tem Grêmio, tem Atlético Paranaense, tem Santos e tem Bragantino. Então, assim, dependendo, o Atlético Paranaense gosta de jogar a Sul-Americana, então pode ser que nesse sentido tenha poupado aí alguns jogadores para a próxima rodada. Pikachu, pela valorização, 2,4, se o São Paulo for com reservas. Iorra do Atlético, 2,4. Tyson, que é ruim porque ele acaba entrando como atacante para o Cartola, mas ele é mais um meio-campista, 2,8 para valorizar. Mosquito, 3 pontos. Aí descendo aqui, o Rossi, alternativa ao Gilberto, 3,5 para valorizar. Yuri Alberto, que nós colocamos no time lá, 3,5 para valorizar, acho bom. Sobral, 3,6. O Hulk, se jogar, é uma boa opção, porque precisa só de 3,8 pontos para valorizar. Aí tem que ver se vai jogar mesmo. Por enquanto, no nosso esboço, a gente tirou, porque a gente acha que o Atlético vai poupar. Por último aqui, Patrick, 4,5 para valorizar. Na última escada nossa aqui, no último gráfico para valorização, estão os caras que nós vamos colocar. Por isso que eu falo que essa rodada, para ganhar cartoletas, está difícil. A gente precisa de pontuar muito. Então, provavelmente, a gente vai perder cartoletas. Daverson, 4,7 para valorizar. David, 4,9. Prached, 5 pontos para valorizar. Pedro, atacante do Flamengo, 6 pontos para valorizar. O Savarino, também atacante, 6 pontos para valorizar. Rafael Veiga, 6,3. Arrascaeta também acima de 6 pontos para valorizar. Arrascaeta precisa de 6,3. Sanches também está na mesma balada. Tassiano também na mesma média. O Marinho precisa de 7,5 para valorizar. O Gustavo Scarpa, que também colocamos no nosso time, 8 pontos, 8,3 para valorizar. Marinho, 7,5. Os dois estão no nosso time. Nacho Fernandes, 8,4. Não vale a pena, porque a gente nem sabe como que ele vai voltar. Lima, que nós colocamos, nós não vamos deixar o Lima de fora. 11,4 para valorizar. Se não der certo, vai perder cartoletas, mas é um nome interessante. E o Gabigol aqui no escala 10 precisa de 26 pontos para valorizar. É muito ponto. Então a gente está com um time ali que está carregado para a questão da valorização. Vamos aqui para a nossa zaga. Também precisa de muitos pontos para valorizar. Gustavo Gomes precisa aí de 6, 7 pontos para valorizar, mas vai estar no nosso time pelo potencial de ataque, de bola aérea, de desarme. É um zagueiraço. Tem que ver se o Palmeiras vai poupar ou não, mas é um nome interessante para a nossa zaga. Outro que a gente vai colocar aqui na zaga pode ser do Fluminense, pode ser o Lucas Claro, por exemplo. Descendo aqui, a gente tem a opção, vamos ver quais opções de zagueiro nós temos aqui. Júnior Alonso, temos o Cuesta, joga em casa contra o Juventude, a gente vai colocar. O Manuel também pode ser um nome interessante, além do Lucas Claro. A gente tem aqui o Gil do Corinthians, dependendo de que tipo de time o Atlético vai colocar em campo. Vamos ver para baixo aqui o que a gente tem de interessante. A gente tem o Eduardo Bauer, do América, pode ser um nome legal para colocar, porque é baratinho. Tem o Messias, que também é barato. A gente vai fechar aqui, por enquanto, já que a gente não colocou o Hulk, a gente vai fechar com o Gil. A ideia aqui seria Gil ou Manuel, um dos dois.
como o Manuel tem uma média melhor, eu vou fechar com o Manuel. Isso aqui é um esboço, a gente pode mudar mais para frente. E no gol a gente vai colocar o goleiro do América. Tomem cuidado também com o Everton. O Everton do Palmeiras precisa de mais de 20 pontos para valorizar, porque ele vai estrear aí o segundo jogo dele pelo Brasileiro. Aliás, não é estreia, né? É o segundo jogo pelo Brasileiro. Acho que ele jogou uma partida aqui, ó. Ele jogou a primeira e fez 6 pontos. Mas ele precisa de uma pontuação muito alta para valorizar, porque ele é um jogador caro. Goleiros, a gente teria o Thiago Volpe, do São Paulo, acho que é um nome interessante para a rodada. O Marcos Felipe, também do Fluminense, seria um nome interessante para a rodada, pega o Grêmio. Cássio, do Corinthians, também, contra o Atlético, é um nome bacana, eu acho. Daniel, que é bem baratinho, do Internacional, é um nome bacana. O Matheus Cavicchioli, do América, também, ó, é um nome interessante. Por quê? Porque ele tem... Aqui, ó, fez uma metade aqui de 14 pontos na nona rodada. Ele tem uma rodada só que ele negativou, e as outras ele tem sempre pontuações positivas. Ó. Pode ser um nome interessante, o Matheus Cavicchioli. E o João Paulo, olha o João Paulo, olha o gráfico do João Paulo da Chapecoense, só pontuações boas. Vamos ver aqui com quem que a gente vai fechar. O João Paulo da Chapecoense está me agradando aqui pelos scouts dele ali, viu? O João Paulo da Chapecoense ou o Daniel do Inter. Goleiro a gente vai decidir com calma depois. Por enquanto eu vou deixar aqui o João Paulo da Chapecoense. É um time que custou até agora 123 cartoletas. Nós vamos fechar com o técnico do Palmeiras. Está valorizado, mas a gente tem cartoleta suficiente. Está aqui. Se for preciso colocar o Hulk, a gente tira o Yuri Alberto. E nesse momento, por enquanto, nós vamos deixar de capitão no nosso time, pelo menos por enquanto, a gente vai deixar o Marinho de capitão, tá? Esse é o nosso capitão por enquanto para o esboço de time principal. Esse time custou 135 cartoletas, ponto 79. Abel Ferreira do Palmeiras como técnico, o João Paulo da Chapecoense no gol, os 3 zagueiros, Manuel do Fluminense, Gustavo Gomes do Palmeiras e Cuesta do Internacional. No meio-campo, Scarpa, Lima, Arrascaeta e Edenilson. No ataque, Pedro, Yuri Alberto e Marinho de capitão. Esse é o nosso time, 135 cartoletas. Tá bom? Deixa o like, compartilhe o canal com os amigos e ajude o professor. E até sábado com a atualização do time principal que eu vou fazer no sábado, ou sexta-feira, bem tarde da noite, eu faço a atualização do time principal. Se não der para fazer o vídeo, você vai no comentário desse vídeo aqui. Lá nos comentários eu vou fixar as mudanças que eu vou fazer no time, caso eu faça, em função do que vai acontecer na Libertadores no meio de semana. Tá bom? Um abraço a todos.